Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato e começa agora mais um episódio do Virando a Mesa, hoje com Tércio Carvalho, sócio fundador da For Infra, uma empresa que atua na área de infraestrutura, principalmente para portos, né, e logística, setor de transportes. Também foi CEO do Porto de Santos, Porto de São Sebastião, engenheiro naval, politécnico. Tércio, obrigado pela sua presença no programa. Eu que agradeço, Estevão, e aqui vamos conversar para os nossos ouvintes aqui, os nossos espectadores apreciarem o mercado da infraestrutura. Perfeito. Ô Tércio, conta um pouco da sua história, que é bem ampla, né? bem longa nesse setor, diversificado, e um pouco do que você viveu de desafio de empresas que atuam no setor de infraestrutura. Tá, então é assim, bom, a gente fez poli junto, né? Naval, e de lá para cá eu passei pela área de planejamento, né, territorial, planejamento de setorial também, e pela área ambiental, né? Que aí eu tive uma crise no começo da carreira, porque assim, pô, sou engenheiro naval, tô indo para a área ambiental, né? Mas foi super importante, porque hoje um dos principais pontos críticos na infraestrutura é a questão ambiental, né? São as licenças ambientais, a disputa com o Ministério Público com relação à licença social para operar. Então, foi um aprendizado que eu carrego até hoje na carreira da infraestrutura. Essa área ambiental foi no governo do Estado de São Paulo? Foi no governo do Estado de São Paulo, né? Eu assumi a área de planejamento ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Foi quando a gente executou a primeira avaliação ambiental estratégica para as atividades portuárias e industriais da cadeia offshore, para todo o litoral paulista. Isso serviu de referência para outras avaliações estratégicas ambientais, obviamente, no resto do país, né? Eu ouso dizer que foi a primeira avaliação ambiental estratégica do país, foi feita já na indústria naval. E, obviamente, na portuária. Porque tem um impacto grande também, né? Tem, porque, na verdade, assim, o porto é uma cidade, né? Então, a gente até pode batizar o setor portuário sustentado em cima da economia portuária, né? Então, não é só movimentar carga do armazém para o navio. Existe uma cadeia de valor mundial e que o porto é um nó dessa cadeia. Então, de qualquer fábrica que você pense, até um retail, um fulfillment como a Alibaba, como a Amazon, o Mercado Livre, dependem do porto, né? Então, a gente fala, só para o nosso espectador entender, na cadeia de valor, né, da logística, você tem o que a gente chama da part of logistics. Então, do 1PL até hoje se fala em 5PL, né, o 5º PL, que seriam as startups, as empresas de estratégia de como atuar no setor logístico. Que, né? É o last mile ou não tem nada a ver? Não. Ele usa a camada de inteligência artificial, a camada de processos preditivos para que os operadores logísticos tomem decisão. Tá. Né? Então, e essas startups se encaixam muito bem nesse segmento. Mas o 1PL é justamente o dono da carga, né? Aí você vem para o carrier, né? Para o dono do navio, ou dono do avião, ou da frota de caminhões. Depois você entra na operação logística, os terminais, a intermodalidade, e você vai indo até um armazém da Amazon, né? Então, toda essa cadeia, existem relações entre elas, né? Tanto de contratar como ser contratado, mas no final, assim, se você olha para essa cadeia e entende onde estão os problemas, os gargalos, é onde você ganha dinheiro, porque é muita impedância que tem entre você produzir um sapato e colocar ele na prateleira de um shopping ou de um e-commerce e chegar na casa do consumidor final. Agora, um dos mais importantes, obviamente o porto tem um papel fundamental. É o elo. 95% do comércio internacional passa por porto. Tanto que na pandemia, uma das grandes preocupações era a paralisação do porto, né? Das atividades portuárias. Porque ia parar o Brasil. E muitos portos pararam. No caso do Brasil, não. Tá? O setor portuário brasileiro, ele foi exemplar durante a pandemia. Não parou. Não parou, né? Então, eu estava à frente da Autoridade Portuária de Santos, na época. O último protocolo sanitário que o setor portuário tinha era o do Ebola. Lembra o Ebola lá atrás? O Ebola foi em 95, um negócio desse. Era o último protocolo de epidemia, na verdade. Não era pandemia, era uma epidemia.
epidemia. Epidemia. Que é mais controlado do mais que controlado pandemia. que a pandemia. Então, com a pandemia da Covid, houve a revisão dos protocolos portuários, deixamos os mais de 60 anos em casa, automatizamos muitas operações, escalas digitais ao invés de presenciais, enfim. Houve uma evolução e principalmente as empresas começaram a olhar o processo de automação. Fazer mais com menos ou fazer de forma mais digitalizada, né? E aí foi uma onda de digitalização de processos em todo o setor portuário. E foi fantástico, obviamente, né? A pandemia foi horrorosa, mas nesse aspecto de o Porto acelerar, bateu o recorde. Foi... Bateu o recorde. O Porto Santo bateu o recorde na pandemia. E é engraçado quando a gente fala de economia portuária, o município de Santos, com padaria fechada, manicure fechado, cabeleireiro, todos os serviços, rede hoteleira fechada, restaurantes fechados, aumentou a arrecadação. Aumentou a arrecadação do Porto. Por causa do Porto. Né? Isso é incrível o poder que o Porto tem. Isso acontece no mundo inteiro. Em todas as cidades portuárias, ele movimenta a economia. Ali É a principal economia. Assim, eu não conheço porto em que o Porto seja a segunda economia da cidade. Não conheço. E aí você estava na Secretaria do Estado... Não, nesse momento eu estava como presidente do Porto Santos. Ah, não, eu sei, mas assim, voltando à tua carreira lá. Estava no meio ambiente... E aí recebi o convite para assumir a presidência do Porto São Sebastião. Porto São Sebastião. Isso. Foi a primeira virada de mesa, né? Porque eu peguei o Porto com menos de 100 mil metros quadrados. Quando você fala 100 mil metros quadrados, é a área de manejo. De armazenagem. Era operacional, né? E a gente entregou o Porto com 400 mil metros quadrados. Você quadruplicou o tamanho do Porto? Caramba. Conseguimos a licença ambiental para ampliação do Porto para 800 mil metros quadrados, né? Então saiu de 100 para 400 e o projeto para ampliar para 800. E com essa quadruplicação, receitas vieram juntas, né? A gente nós retomamos uma operação de RoRo. RoRo é roll-on, roll-off. Carga de veículo, máquina agrícola, enfim, tudo que roda, carga rodante, ele entra no navio como se fosse um estacionamento de shopping center. Então, toda a carga que roda, ela é estivada, né? Ela é apiada dentro do deck do navio. E nós pegamos e arrebentamos a operação de RoRo, pegamos carga, inclusive, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro. Roubaram frete ou carga desses de outros concorrentes, né? E foi baseado em quê? Um bom SLA, né? Um bom Service Level Agreement. Então, a nossa avaria era menos de 0,02%, enquanto o TEV de Santos, na mesma época, chegou a 6% de avaria. Nossa! Né? Então, e a avaria é um dos pontos críticos para a carga RoRo. Então, um bom SLA, um bom preço, né? Um bom serviço. Nós fomos auditados pela Volkswagen na época. A Volkswagen é uma das montadoras mais... Eles são criteriosos. Criteriosos na auditoria e nós ganhamos aí em primeiro lugar na Operação Brasil em qualidade da operação. Né? Em quanto tempo isso, Tércio? O RoRo, no primeiro ano a gente retomamos. Eu peguei o caixa da empresa com 10 milhões de prejuízo e no primeiro ano a gente reverteu resultado. E, obviamente, era uma empresa pequena, né? Então, e multiplicamos por 3 o resultado aí em menos de 4 anos, né? E você acha que foi o quê? Aumento da receita? Foi o offshore. Foi o offshore. A indústria de oil and gas, na época, estava crescendo. São Sebastião já é conhecido como o principal porto de importação de petróleo, né? 55% do petróleo que entra no país para refino, né, para as 4 principais refinarias do Sudeste, do São Paulo, na verdade, entra para São Sebastião. Né? Então, tanto Taubaté, Paulínia, Cubatão e São Caetano recebem petróleo de São Sebastião. Então, é estratégico. Né? E aí a gente focamos aí na indústria de apoio offshore, construção naval, inclusive. Aliás, é muito importante, assim, o Estado de São Paulo sempre buscou trazer a construção naval para o Estado. É muito Niterói, né? Muito no Rio de Janeiro, focado no Rio de Janeiro. E, obviamente, lá em 92 teve a corrida da Transpetro para fazer os replicantes, né? Para construir os navios aliviadores. E aí teve o estaleiro Atlântico Sul, teve a corrida dos estaleiros no Brasil afora. São Paulo acabou ficando de fora. Então foi uma super oportunidade porque a gente construiu módulos de topsides de FPSO, só para o espectador entender, são
aquela superestrutura que vai em cima das plataformas. Fizemos 2 módulos, lançamos 4 ou 5 gasodutos, e aí a gente começou a focar na carga breakbulk, que é uma carga especial, uma carga superdimensionada. Então trabalhamos com 3 tuneladoras de metrô importadas, exportamos usinas de etanol, enfim, acabamos se especializando em carga especial, né? Que inclusive hoje é uma deficiência em Santos, né? Mas São Sebastião continua atendendo. Hoje o perfil do São Sebastião mudou, né? Hoje está focado no açúcar, focado nos granéis minerais. E o grande problema de São Sebastião, de fato, é a existência de um berço só, né? Inclusive está agora em estudo para fazer a concessão, o arrendamento do porto, né? Mas é importantíssimo que haja mais um berço, né? Eu brinco assim, quando eu estava como presidente, se tivesse que investir 20 centavos em algo, seria num novo berço. Como que é? O berço é o quê? É um lugar de atracar onde você atraca o navio. Isso. Né? O São Sebastião, essa questão ambiental, como é que foi? Foi uma negociação política pesada. Foi pesado. Eu lembro que a audiência pública do licenciamento, né? Eu mesmo liderei o processo da licença da audiência, né? Foram 11 horas em São Sebastião seguidas e 12 horas em Ilhabela. Foi muita emoção do público, né? Ninguém quer um porto do lado da casa de veraneio. Só que, como eu disse, né? 95% da balança comercial passa pelos portos. Isso mundo afora. Então, assim, você virar de costas para um porto é você rasgar a economia, inclusive local, né? Eu lembro, inclusive, quando eu cheguei em São Sebastião, tem alguns economistas, né, alguns estudiosos do mercado que dizem que existe uma renda mínima numa cidade para ter um McDonald's instalado. Uhum. Né? Eu faço a analogia para restaurante japonês, né? Até porque eu gosto muito de comida japonesa. Quando em São Sebastião eu cheguei, tinha um restaurante japonês, mas muito ruim, né? Depois que a gente trouxe toda essa economia, né? Quando eu assumi o porto, eram 100 trabalhadores no porto. No pico da operação, nós chegamos a 2.000 trabalhadores. Uau! 20 vezes mais. 20 vezes mais. E 3 restaurantes japoneses disputando cabeça a cabeça, com qualidade, com produtos que não era só salmão, né? Porque eu brinco que quando o restaurante é medíocre, ele só trabalha salmão, né? Salmão na diagonal, na vertical, deitado em pé. 50 tons de salmão. Exato. E notoriamente, foi um choque na economia local. Os índices de criminalidade despencaram, né? Então, assim, impacto social, socioeconômico, fantástico. Importantíssimo. Santos não é diferente. Paranaguá é a principal economia da região. Suape, assim, você vai correndo os portos brasileiros e mundo afora também. As pessoas olham por de frente, e isso é importante, né? E São Sebastião, tristemente, a comunidade olhou de outra forma. Mas conseguiu emplacar. Conseguimos a licença. E você acha que a sua experiência lá no governo do estado de São Paulo com essa foi essencial? Foi essencial, porque primeiro que eu tinha desenvolvido aquela avaliação estratégica. Segundo que eu venho com um background da área ambiental. Eu tinha que transformar o porto num green port. E foi o primeiro porto. Ficou 4 anos como o primeiro porto ranqueado no índice da Agência Reguladora de Qualidade Ambiental. Né? Fomos o primeiro porto com ISO 14000 do país. Então, assim, mostramos para que veio. Né? E mostramos que era possível ter um porto com uma gestão ambiental e a qualidade ambiental, inclusive melhor que o município, porque a gente teve algumas visitas de prefeitos, deputados no porto, e o porto era mais limpo do que o arruamento da cidade. Né? Então, a limpeza interna do porto era melhor do que a da cidade. E nessa época eu lembro que você também era presidente de uma outra empresa, da Companhia dos Hidrovias. Isso, eu acumulei com a diretoria geral da Hidrovia Tietê-Paraná, que foi uma experiência também fantástica. Eu tocava os 2 trabalhos, água doce e água salgada, né? Então, na hidrovia foi um... Como é que é, Edu? Me explica. Eu não sabia, não conheço. Como é que é essa empresa? O que ela atua? A Hidrovia Tietê-Paraná, o departamento hidroviário, ele administra as infraestruturas da hidrovia, né? Então, uma hidrovia é diferente de uma via navegável. A hidrovia você tem eclusa, tem balizamento, você tem um controle do tráfego das barcaças, dragagem, enfim.
existe de fato, uma hidrovia. Né? Você administra, você faz a dragagem. É uma concessão ou Não, é era uma administração estatal? direta. Né? Inclusive, eu cheguei a desenvolver um projeto para fazer a concessão hidroviária. Na verdade, assim, depois de todo esse tempo, talvez a primeira concessão hidroviária que aconteça no Brasil seja o Madeira. O Rio Madeira, para quem não conhece o Rio Madeira, ele começa lá no Alto Amazonas, né? Mas a principal cidade que origina carga no Madeira é Porto Velho, capital de Rondônia. E essa carga vai até Itacoatiara e sobe e cai no Amazonas. E você tem ali, pelo menos aí, nas contas, batendo 9 milhões de toneladas, 8 milhões de toneladas de tudo que você imagina, né? Entre container, soja, milho, subindo fertilizante no rio, enfim. E o governo está no processo aí de concessão dessa hidrovia, ou seja, entregar na mão de um privado um ativo, esse privado vai fazer a dragagem, fazer o balizamento, tem uma série de serviços para transformar uma via navegável numa hidrovia, né? E falando, né, do Virando a Mesa, São Sebastião foi essa história que eu posso trazer. Na hidrovia a gente enfrentou uma seca muito violenta em 2014. Né? Todo mundo lembra. Foi aquela seca que secou as represas. Parou a hidrovia, inclusive. Parou a hidrovia. Foi uma seca que, inclusive, prefeito brigando com o prefeito por caminhão-pipa. Né? Teve uma briga entre o governo do estado de São Paulo e o governo do Rio para puxar a água do Capivari, né? Que para quem não conhece, São Paulo, Rio, Minas, ali na Mantiqueira, você tem o alto da Mantiqueira, você tem um conjunto de reservatórios ali que distribui água para os 3 estados. São Paulo pediu para bombear a água do lado do rio para não colapsar a região metropolitana de São Paulo, né? Houve problemas com a agricultura, problemas de abastecimento de água em todos os municípios ao longo do Tietê, né? A aquicultura, né? Para quem não conhece, lá na foz do rio Tietê, quando ele cai no Paraná, você tem uma economia muito forte na região ali Ilha Solteira, os municípios da região têm uma grande produção de peixe em tanques. A água desceu tanto que colapsou também a produção de peixe, né? Então foi uma seca pesada e, obviamente, a navegação sofreu junto, né? Então por mais que a gente tivesse a chave de braço com o órgão nacional do sistema elétrico, né, que faz o gerenciamento de todos os reservatórios de forma conjunta, a gente sofreu o colapso da hidrovia. Hoje tem obras em andamento, né, para não sofrer uma nova seca a parada da hidrovia, mas o transporte hidroviário ele é muito importante para o país. Obviamente, ele é mais presente no norte, né, no Arco Norte, então ali na região de Miritituba, Itaituba, né, conectando toda a carga do Mato Grosso até Santarém, no Pará. É um modal importante. E não precisa dizer, né, no próprio Amazonas, até Tabatinga, que faz fronteira com o Peru, com a Colômbia, você tem transporte hidroviário, né? E nós tivemos uma seca ano passado de novo, no Arco Norte, em que o porto de Manaus, tanto o terminal de Chibatão como as superterminais, ficaram quase 3 meses sem operar um container. 3 meses. Imagina, um quarto do ano você sem operar um ativo. E a economia continua. Sim, né? sim, então sim. Foi um problema. Tivemos que ser criativos, né, o nosso setor. Houve o transbordo de container em Vila do Conde, no Pará, e os containers subiram e desceram de barcaça, né? Ou seja, os navios não entravam, mas as barcaças navegavam. Então, é a redundância, né? É uma redundância. Exato. É o plano B, né? As contingências. E é engraçado porque, assim, virar a mesa hoje, eu entendo que seja se antecipar as questões climáticas, quando a gente fala de operação portuária, né? O Porto de Santos, ele foi ranqueado nos principais portos de risco climático. Sabia disso. Isso, E existem riscos climáticos distintos para cada porto, né? Nós tivemos esse evento no Rio Grande do Sul,
que foi devastador, né? Impactou a questão portuária também, não foi só a cidade, o aeroporto, enfim. A base de distribuição da Transpetro em Canoas também colapsou, né? Vai ter construído zero, né? Então, assim, foi uma catástrofe de grande magnitude. Agora, só um parênteses aqui para essa catástrofe específica. Existiam estudos de que esse era um risco também de acontecer. E, obviamente, pô, assim, você fala, é um risco, tá mapeado ali, mas o governo não dá tanta atenção. Porque também, se for dar atenção a todos os riscos, você vai... Como é que você faz essa gestão, né? Até que ponto é materializável esse risco? Porque também eu acho muito fácil chegar e falar, pô, já sabiam, por que não fizeram nada? Por outro lado, não sei se é tão... tem toda a parte de alocação de verbas, tem os orçamentos pré-definidos, as pessoas têm... Os governantes, eles têm as diretrizes orçamentárias, eles não podem sair gastando. Né? Então, não sei como é que funciona. Cara, assim, existem várias técnicas, né, de você fazer a gestão do risco, análise Monte Carlo, enfim... fazer a velha SWOT e dali você tirar quais são os riscos principais para um ativo de infraestrutura, né? E podemos exemplificar o setor portuário per si. Você vai atuar, obviamente, naqueles que chama de risco fatal, né? Ou seja, se acontecer, eu perco o ativo. E você vai deixar os menores riscos por último, né? Pelo menos é a escolha de Sofia, né? O que você prioriza em termos de gestão de risco. Mas o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi de dimensões de fato catastróficas, né? Por mais que pudesse esperar um índice de chuvas, como já aconteceu em Itajaí. Itajaí foi 2000, se não me engano, foi 2008 ou 2018, não me lembro. Eu lembro que era final 8. Uhum. Itajaí, houve aquela catástrofe que veio da montanha, né? Da região montanhosa. Muitas pessoas ficaram sem casas. Itajaí foi lá em... Itajaí, Santa Catarina. Tá, no Rio Itajaí. A quantidade de água, quando chegou na foz do rio, foi tamanha que ela destruiu um berço do cais público da parte de Itajaí, né? Uma margem é Itajaí e a outra margem Navegantes, né? Onde está Porto Naves, que inclusive está em reforma agora, né? Só que lá houve uma catástrofe, mas pô, foi um berço, né? Impactou... bloqueou a economia, mas move on, né? No caso do Rio Grande do Sul, praticamente assim, as pessoas estão voltando para casa agora, né? Então, eu teve amigos meus que trabalham em portos que ficaram fora de casa, que os funcionários da empresa deles ficaram desabrigados, né? A operação parou, né? Então, e agora tem que fazer o rescaldo da crise, enfim, e se preparar e se reerguer e, principalmente, investir em iniciativas de adaptação. Essa correria da descarbonização, ela é importante, mas não adianta só fazer o AUE com a descarbonização se a gente não atua nas políticas de adaptação, ou seja, se acontecer um evento climático, e aí qualquer tipo, chuva extrema, ressaca, que aconteceu recentemente em Santos, né? Vem acontecendo cada vez mais, com maior recorrência, e aí o porto para, e assim, às 6 horas, um dia parado, você não recupera durante o ano. Você parou um dia, colapsou. Um dia já você perdeu um dia de operação, né? Então, imagina um porta-container que tem uma rota descrita para chegar exatamente naquele momento e começa a atrasar um dia. Ele atrasa um dia num porto, atrasa no outro. E aí, quando ele chega no outro, ele não tem nem como atracar, porque já tem outro navio entrando. Exatamente, ali. Né? E aí ele fica na espera, né? E paga mais caro, né? Ou pior, né? Ou ele dá no show. Ele dá no show. Ele pula aquele porto para poder entrar no ciclo, na rota. Mas ele dando no show, ele paga também, né? Porque ele estaria ocupando. Na verdade, ele não paga para o porto, né? Na verdade, ele fica com a carga ocupando espaço, frete morto. Cara, é um sistema logístico bastante complexo. Sim. Pesquisa operacional na veia, né? E o mundo do container é incrível, assim, né? Eu acho que todas as cargas, né, têm a sua peculiaridade. Mas, assim, eu falei do Rio Grande do Sul com a chuva, né? Mas mencionei logo antes, Manaus ficou sem operar quase 3 meses por causa da seca. No Itaqui,
a crise é onda de calor, né? Como acontece em Dubai. Né? Dubai bateu uma temperatura, todo mundo fica em casa. Né? Hoje, o Porto de Itaqui está fazendo um protocolo com os operadores portuários, com a autoridade portuária, para, se tiver uma onda de calor e bater uma certa temperatura, para a operação. Para cada parada de operação, seja chuva, seja sol, seja calor, seja vento, né? Seja ressaca, ciclones, etc., você está perdendo capacidade operacional. E essa capacidade operacional não estava antes medida. Então, quando você dimensiona um novo sistema operacional, né, isso para qualquer atividade econômica, vamos olhar para o porto, se eu tenho lá um berço para atacar, com um equipamento no costado, que vai fazer uma movimentação de X toneladas por hora ou X containers por hora, e eu tenho uma capacidade estática de armazenagem, e eu tenho um gate que tem uma capacidade máxima de expedição rodoviária ou ferroviária. Esse sistema, ele tem, no ceteris paribus, né, nas condições normais de temperatura e pressão, uma capacidade operacional, né, que é esse tripé operacional. Se eu coloco um novo tempero aqui, né, um novo ingrediente, que é mudanças climáticas, eu já achatei essa capacidade operacional. Então, aí é um aviso aos navegantes, né? Para quem vai fazer um planejamento portuário, precisa saber onde vai fazer o setup dessa operação. Por exemplo, a diferença de chuva entre Itaqui e Pecém, né, entre o Maranhão e o Ceará, estados ali praticamente vizinhos, é de cerca de 10%, 15%. Chove mais no Itaqui, né, em São Luís, do que no Ceará. Eu tenho cargas hidrofóbicas como granel vegetal, celulose, alguns tipos de fertilizante que não podem molhar sob hipótese alguma, ficam impedidos de operar na chuva. Então já tem uma perda operacional de 10% do tempo do ano para aquele porto. Que é hiper relevante. Isso precisa ser calculado. Sim. Porque assim, até para entregar para o investidor que o retorno dele sobre aquele ativo não é o retorno teórico. Ou eu preciso, por exemplo, cobrar mais... Compensar com preço. Por tonelada, compensar com preço. Se você quer escoar ali, vai ser mais caro. Mas aí você tem a questão você perde competitividade. Oferta e demanda. Eu aumento o preço, a carga vai para outro lugar. Eu brinco assim, nem é tanto preço, né? A gente fala disso muito de SLA. É um rol de itens que faz a carga escolher porto A ou porto B. Preço é né? Mas a velha e disponibilidade, o demurrage, que é a sobreestadia do navio num porto, é um dos pontos mais críticos, né? Para quem opera porto e quem paga normalmente a demurrage é o dono da carga, né? Para quem trabalha com importação e exportação, sabe a dor que é você pagar um dia a mais $35 mil por um dia a mais no navio na barra, né? Aí você pega e divide isso por tonelada. Vamos pegar aqui o preço médio de elevação de uma tonelada de soja em Paranaguá é cerca de $10, né? Se você ficar 3 dias com um navio esperando na barra por questões de fila, ele está pagando $35 mil vezes 3, já faz a conta. $100 mil, $500 mil. Aí você divide são $2, cerca de $2 ele está pagando por tonelada de sobreestadia. 20% do preço dele de serviço já deixou na mesa por causa de fila. Ô Tércio, você quando você estava lá no... Você ficou quanto tempo em Porto São Sebastião? São Sebastião fiquei quase 7 anos. 7 anos. Foi quando eu saí, e aí eu pedi para sair, né? Eu falei, governador, eu preciso sair agora. Quem que era o governador? O Alckmin. Alckmin. Aí foi quando eu montei a Garim, que eu fui sócio fundador. Hoje é minha concorrente. Ah, é? Montei um escritório de engenharia portuária, virou da engenharia, e montei meu restaurante lá na Vila Madalena, que foi uma crise ali que morreu na pandemia, né? Mas eu brinco que foi um livro, uma árvore, né? Tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, né? O meu restaurante foram os 3 num só, né? Era para ser um hobby e virou... Pô, eu adorava o restaurante. É muito bom. Né? Foi uma experiência ali fantástica de hub gastronômico. Outro dia, só um parênteses, você estava num restaurante, acho que lá no MASP, em algum lugar, no Detran. Ele estava lá, aí o cara falou, o garçom chegou para mim, pô, você lembra de mim? Eu falei, não, eu trabalhava no Tércio, no restaurante do Tércio. Eu falei, puta, lembrei do cara, né? Gente boa, fazia um drink, aquele verdinho lá, uma delícia. Delícia.
E foi a experiência, né? Mas aí eu falei, não, agora restaurante só nos dos amigos e cozinho em casa com os Eu amigos. tinha o melhor dos mundos, eu tinha um restaurante de um amigo. É a mesma coisa assim, o bom não é ter uma lancha, né? É ter um amigo que tem uma lancha. Exato. Mas, e aí, eu montei os 3 negócios, né? E em 19 recebi o convite para assumir o Porto de Santos e a missão era dada, né? Era preparar a empresa para a desestatização. Mas te ligaram? Quem te ligou? Eu fui abordado, na época, o Piloni, que acabou sendo secretário, né, de Portos, me convidou e tive reunião com o Tarcísio na época. Né? O Tarcísio, que era ministro da Infraestrutura. Que era ministro da Infraestrutura, hoje governador do Estado de São Paulo. E aí eu titubeei, ele falou, não, acabei de montar minhas coisas aí, vou arrumar sala para me coçar. Aí falou, não tem lista não, não é shortlist, é one man list. É one man list. Eu falei, pô, se é nesse nível, vamos lá, vamos para a missão. Meu compromisso era 1 ano. Eu falei, vou preparar, vou fazer o turnaround do Porto. Chamei o Biral para assumir como CFO, né? E demos um show ali de gestão, né? Acho que cada diretor... Foi capa da Veja, né? Da Isto é Dinheiro. Da Isto é Dinheiro. O pessoal falou assim, você pagou essa capa? Eu falei, que paguei o quê? E vou dizer, ali foi o difícil ali foi ficar posando para foto, né? Porque falar em entrevista é fácil, né? Mas foi uma experiência muito importante, Santos, porque você vai do fósforo ao foguete em termos de problemas para resolver, né? Enfrentamos a pandemia, enfrentamos o tráfico de drogas, enfrentamos que é algo que a solução ela é muito complexa, né? Fizemos uma revisão dos regulamentos portuários, revisão de preço, enfim, um choque de gestão, demissão, né? Programa de demissão. Peguei a empresa com mais de 1.300 funcionários. Quando eu saí, já estava beirando aí os 800. Reduziu quase pela metade. E aumentou o faturamento, enfim, entregamos resultado, né? Aí eu lembro que o EBITDA deu um salto absurdo, né? Foi, nós saímos eu peguei o balanço com menos 450 milhões e entregamos já no primeiro ano com 80 milhões. Mas vocês veem que coisa, né? Menos 450 milhões, um turnaround bem feito, você gerou 500 milhões de EBITDA recorrente. De geração de caixa recorrente. Não, entregamos 2 bi de caixa. Hoje está arrebentando de caixa. Não tem nem o que discutir. Né? E foi um efeito cumulativo, né? Saímos lá de 130 e poucos milhões. Hoje está batendo 170 milhões o Porto, né, de movimentação, toneladas. Né? Então houve aumento sensível, né, o CAGR de 10 anos é acima de 6% anual. Então assim, porra... Tá batendo o PIB bastante. Mas de longe. Né? E aí quando a gente faz projeção de demanda, o cliente fala assim, mas é tudo isso mesmo? Eu falo assim, eu uso estatística, né? Posso um efeito fixo. Não tem muito que fugir da realidade estatística. Mas, no nosso setor, existem eventos disruptivos e eventos que geram uma demanda inelástica, que eu chamo, né? Que é fixa a carga num porto. E aí nós podemos falar das operações verticalizadas, né? Que, para mim, é uma tendência, e essa verticalização não acontece só no setor portuário. Quando eu falo de verticalização, é quando o dono da carga é dono do terminal, dono da fábrica, dono do terminal. Isso aumenta a eficiência, né? Sim, na verdade você está eliminando os intermediários, né, da cadeia. Né? Vou dar um exemplo muito rápido aqui. O suco laranja talvez seja a carga mais verticalizada que eu posso dar de exemplo. Você tem lá, ele produz a laranja, né, ou arrenda a fazenda, né, mas tem produção própria. Tem a fábrica, a frota de caminhões de suco laranja é específica. O terminal é da própria empresa. O navio é da própria empresa. O navio também é da própria empresa, porque é um navio especializado. E o terminal lá em Ghent, na Bélgica, que é a principal entrada de fruta, né, e de suco de laranja na Europa, né, pela Bélgica, ou em Roterdã também é arrendatário do terminal. Ou seja, não tem cadeia mais verticalizada que essa.
pode falar do petróleo, pode falar do minério de ferro. Agora, no petróleo tem vários no minério de ferro, você tem o player da ferrovia, né? Então, mas a Vale, por exemplo, é uma empresa altamente verticalizada, não dá para negar. A Petrobras também. Sim. Né? A celulose... Mas não chega nesse ponto de ter o porto num outro país. Né? Ou ter o porto mas o armazém ali. Não, normalmente a Vale ela entrega já para o cliente final o minério de ferro. Né? Mas você vê como numa operação dessa você elimina os custos de transação, né? Primeiro ponto, e você tem segurança na distribuição do seu produto. Sim. Da laranja ao ponto de venda do outro lado. A mesma acontece no mercado de container, né? Então você tem armadores de containers que são donos dos navios e são donos de terminais também. E hoje sobem na cadeia indo para os operadores logísticos. Olha que engraçado, hoje você tem a Amazon comprando avião, comprando container, o Alibaba fazendo a mesma coisa, o Mercado Livre também comprando seu avião. Isso aí vai um pouco contra aquela teoria de ecossistema, de vários players, né? Você está verticalizando e assumindo todo o risco operacional para dentro da sua empresa, né? Sim, mas ao mesmo aí você pondera, né? O que você acha que é risco operacional, o que é proteção do seu mercado. Sim. Quando os armadores de container começaram a comprar terminais e montar empresas de terminais e irem para a operação logística, foi justamente para não virarem os caminhoneiros do mar. Né? Porque imagina se os armadores ficam na mão de todos os terminais bandeira branca. Eu estou pagando tanto. Né? Aumenta. Tanto é que na década de 90 o frete marítimo ele despencou e os armadores tiveram resultados negativos. Né? A pandemia estouraram de ganhar dinheiro, multiplicaram por 10 vezes as margens e agora estabilizou novamente. Mas hoje o transporte rodoviário no país está comoditizado. Né? Logística é uma commodity. Como é que você se diferencia? Com inteligência, né? Com tecnologia, com IA. Essa diferenciação ela te dá o poder de ser diferente, ter um posicionamento estratégico por pouco tempo, porque tudo é imitável. Sim, né? Rapidamente, cada vez mais rápido. A IA, hoje você tem vários provedores de IA. Né? Tudo bem que o ChatGPT, 4, inclusive, ele é a base de vários outros que compram dele a inteligência e embarcam nas suas ferramentas específicas. Né? Mas ele é o provedor. Né? Mas você tem hoje vários IAs do Google, a Apple está indo atrás dela, né? Deve lançar aí... Não, Microsoft, todo mundo tem o seu. Né? O próprio IBM, o Watson, né? Que começou essa história. E aí você tem os IAs especializados, né? O Watson para medicina, você tem um específico para a questão jurídica. Né? Eu tenho usado bastante o Copilot, o Professional, né? Tem o GPT-4 embarcado. E tem funcionado. Né? E na verdade, assim, não é que ele faz tudo para você, né? Ele te poupa tempo. Né? O que você faz em 3 horas, você faz em meia hora. Sim. Porque a tomada de decisão no final é de quem manuseia a ferramenta. Né? Os insights, a máquina não vai ter insight. Ela vai ler, vai codificar, vai te dar uma análise objetiva. O que você faz com aquilo é outra coisa. Comprar ou vender depende de outras análises, e não só de uma análise... a máquina nunca vai falar assim, compra ou venda. Não. Ela vai fazer uma análise objetiva. E conforme você saber, pergunta para ela. Né? Então, no final, eu digo que hoje a IA ela vai substituir os analistas de primeiro nível. Ela vai, na verdade, eu acho isso, trabalhos que são muito especializados e repetitivos vão ser substituídos. Agora, é engraçado, né? Porque assim, pegar um exemplo, um advogado júnior, né? Que talvez tenha algum risco porque ele vai... o trabalho que ele faz de pesquisa e tudo mais vai ser automatizado. Como é que esse cara se desenvolve para virar um advogado sênior se ele não passa por isso? E se eu sou se eu tenho um escritório, cara, e aí eu tenho um escritório de advocacia, eu não vou querer pagar por isso para formar uma pessoa, né? Porque eu vou... é custo que eu não preciso ter. Então eu já sou sênior, não vou formar o júnior, e o júnior que é júnior, ele não vai conseguir se formar para ser sênior. Então talvez tenha um hiato
Que a gente vai ter que pensar como Tem dois problemas fechar, aí. né? Tem dois problemas aí. Primeiro é reter talentos e outro é formar talentos, né? Então, Mas quem paga por isso? então, por exemplo, na minha consultoria, né? A gente Peraí, conta aí, como é que foi? Você saiu do Porto e aí, aí montou sua consultoria. Eu estava conflitado para voltar para a Garim. A Garim tinha assumido justamente o estudo do Porto Santos. Eu fui presidente do Porto Santos. Tá. No big deal, vendi as minhas cotas. E eu saí tão bem com o mercado que eu já saí com 3, 4 clientes aí na mão. Legal. Aí falei, pô, vou montar For Infra. a Eu Infra, que eu batizei de For Infra, né? E assim, em pouco tempo consegui ali um range de clientes para ganhando bem, foi um estouro, né? E sempre atuando de forma estratégica, né? Em infraestrutura portuária, né? A Fora Infra hoje ela está focada em porto. Muitos clientes estão procurando a gente para levar a nossa expertise portuária para rodo, para ferro, né? Eu no começo relutei, mas hoje a gente está aberto eu brinco que o hardware é o mesmo, o que muda é o software, né? É infraestrutura, o que muda são as peculiaridades de algumas questões, mas eu digo que em Porto Hidrovia a gente navega super bem, né? Quando eu digo navega muito bem, assim, eu consigo entregar o mesmo resultado com menos hora de dedicação, né? E ferro e rodo são ativos que estão conectados com o porto. Não existe ferrovia sem porto. Isso é um ponto muito importante, né? Foi até uma brincadeira que a gente discute com técnicos, né? Profissionais do setor ferroviário, achando que a ferrovia é o ativo mais importante logístico, né? E eu continuo insistindo que o porto ele é o nó da economia mundial. Do porto partem as ferrovias para suas interlândias, né, para suas áreas de influência. Do porto partem as rodovias para as metrópoles, né, para suas interlândias. Então, tudo começou no porto, né? Aliás, não precisa ir muito longe, né? A primeira cidade brasileira é Porto, né? Napoleão, quando montou a sua doca em Antuérpia, a doca era pequenininha, né? A cidade era grande, foi a doca de Napoleão. Hoje é o Porto de Antuérpia, que é desse tamanho e a cidade é desse tamanho, né? Então, as economias partiram, né, dos portos. E aí E os portos eles já nascem com essa eficiência ou tem muita coisa para fazer ainda de melhoria no setor portuário? O processo da infraestrutura portuária é um processo de melhoria contínua, né? Existem questões no setor portuário e na logística internacional que foram questões disruptivas. O container, por exemplo. A criação do container, da unitização lá em 20 pés, aquela a unidade de volumetria revolucionou a logística mundial, né? Óbvio, hoje você tem vários tipos de containers distintos, né? Dos mais variados, né? Inclusive em diferença de alturas, os high cubes containers, né? Que é um pouco mais alto, né? Tem o de 20 e o de 40. E nos Estados Unidos tem o de 53, que respeita o carretão deles, né? Tem os isotanques que carregam líquidos, os abertos para carga oversize, os reefers, né? Então, isso foi uma revolução, né? Mas o Brasil vem revolucionando muito em tecnologia de carregamento, né? Hoje nós somos recordistas em capacidade do agronegócio. Então, equipamentos de shiploaders, né? De carregadores de navios, descarregadores de navios, o Brasil dá show. Não só em Santos, como nos outros portos também. Sim, também. Então, assim, a gente tem um nível de produtividade que não é de se... Quantos portos tem no Brasil hoje? É uma curiosidade. Hoje, se você considerar autoridades portuárias, são cerca de um pouco mais de 35. Né? Portos privados são mais de 200. Que a gente chama de TUPs, né? Terminais de uso privado. E arrendatários são inúmeros, né? Só em Santos são mais de 60 arrendatários. Né? Então, é muita economia para passar pelos portos. Tem as suas complexidades, né? Mas, como eu disse, diferenciação é importante, antecipação e estratégia, né? Teoria dos jogos é o que a gente mais pratica nesse setor, né? O que o meu concorrente pode fazer que eu não estou olhando, que eu não estou fazendo, né? E aí resgatando a conversa lá do mesmo jeito que você tem uma MSC, uma Maersk,
descendo na cadeia, né, nos PLs, que eu mencionei no começo da nossa conversa. Você tem também a Amazon, o Mercado Livre, Alibaba, subindo na cadeia, né? Então, adquirindo ativos portuários. Você fala assim, não é arriscado uma Amazon comprar um avião? Se ela tem volume, por que não? Né? Porque ela vai, se ela não tiver esse volume e ela tivesse que pedir, vou entrar num frete da Lufthansa ou num frete ela pode correr o risco de não cumprir com aquela prazo de entrega dela, que é um grande diferencial na Amazon. Exato. Né? Então, na verdade, assim, planejamento estratégico, né? A gente pode puxar para encerrar nossa conversa aqui, a Shell, né? A Shell foi uma das únicas petrolíferas que conseguiu sobreviver às crises do petróleo, porque ela tinha um planejamento baseado em cenários prospectivos. Eu falei assim, se um dia colapsar, aconteceu o que aconteceu com as crises do petróleo, como é que a Shell se reinventa, como é que ela sobrevive? E ela teve seus planos de contingência para passar por essas crises. Então, empresas que investem em planejamento estratégico, em cenários prospectivos, em estratégia, estão bem posicionadas. Né? Então, assim, não é um dinheiro mal gasto. Às vezes, obviamente, muitas consultorias, McKinsey, bem, ganharam muito dinheiro em cima desse posicionamento. E hoje, as estratégicas estão passando por uma crise hoje, né? A McKinsey, recentemente, ela fez uma demissão voluntária aí de, acho que, bastante gente, né? Acho que foram mais de 3 mil pessoas, dando aí quase 9 salários de bonificação. Então, e a questão da IA, ela vem para isso também, né? Eu não preciso hoje de 3 júniors numa equipe, num time de projeto, se eu tenho uma ferramenta... E outra, eu também não preciso de um PowerPoint de 300 slides. Não, a gente tem... Não existe isso mais, assim. Na minha cabeça nunca existiu. Mas tem cliente que ainda reclama, tá? Tem cliente que gosta de slide. É o tangível, né? Eu quero ver. Se trabalhou muito, tem 400 slides. Se trabalhou pouco, tem 50. Isso é um absurdo. Mas vai usar 10. Se usar os 10, né? Entreguei um projeto essa semana. O trabalho tem 160 charts. O sumário executivo tem 4. Pois é. O que eu vou mostrar são os 4. Se você quiser entrar no detalhe, eu abro o resto. Como construir aqueles 4. Mas o 1 million chart está aqui. É isso aí. Perfeito. Tércio, obrigado pela presença no programa. E, sempre um prazer conversar contigo aí. Cara, é um prazer imenso estar contigo aqui, Estevão, e espero que os nossos espectadores tenham gostado um pouco de conhecer o mundo portuário. Então, pessoal, muito obrigado. Nos vemos em breve.